que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, é o J Privado. Mais corrupção no governo de João Lourenço. Autoridades portuguesas congelam milhões de euros que o presidente do Tribunal de Contas desviou. Tribunal Supremo não cai no malabarismo do bispo bajulador. Apesar do chumbo, Dom Afonso Nunes insiste em ser o líder dos tocoístas. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. E a família, segundo escreve aqui o site, né? Lilo Pasta News, é isto mesmo, corrupção no governo de João Lourenço. Autoridades portuguesas congelam milhões de euros que a presidente do Tribunal de Contas desviou. Eu vou calar a boca, tá? Só vou ler a matéria, ok? A Procuradoria-Geral da República, PGR, informou ao gabinete do presidente da República, João Lourenço, de que foi notificado pelas autoridades portuguesas acerca de transferências bancárias de contas, né, do Tribunal de Contas para uma conta privada num banco português, em nome do cidadão angolano Aile Cruz. Né? As operações realizadas antes de maio de 2021, agora as bloqueadas, correspondem a 2 milhões de euros, tá entendendo? Provenientes do interpelado pelas autoridades portuguesas. HC alegou que os fundos pertenciam à sua mãe, Exalgina René Vicente Olavo Gamboa, presidente do Tribunal de Contas, né? HC é filho de Rui Cruz, PCA da Imogestim. O Tribunal de Contas tem entre as suas atribuições competências, né, finalizar a execução do orçamento do Estado, inspeção de contabilidade, né, de empresas públicas e validar contratos entre as empresas privadas e órgãos do governo. De acordo com a lei angolana, os contratos do valor igual ao superior a 600 milhões devem ser submetidos ao Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização preventiva. Em cada processo de validação do Tribunal de Contas retém 1% do valor do contrato, né? Antes de Exalgina Gamboa, as receitas provenientes da validação dos contratos eram transferidas nas contas do Tribunal de Contas, domiciliada no Banco Bay e Sol. Após a nomeação de Exalgina Gamboa, estes fundos passaram a ser também transferidos para o Banco Ieto. O uso do Banco Ieto pelo Tribunal de Contas é apontado por fontes do setor como um artifício criado entre Exalgina Gamboa e acionistas deste novo banco, de modo a capitalizar o mesmo. Em contrapartida, o Banco Ieto colocou seu filho, Aile Cruz, como administrador. O Banco Ieto, cuja situação financeira é apontada por fontes do setor como frágil, tem como o PCA Abraham Gurgel, ex-governador do Banco Nacional de Angola. Fonte África Monitor, e o site que chama aqui é o site, né, Lilo Pasta News. Agora, o site da Lilo Pasta News também traz outra notícia dizendo o seguinte, né? Tribunal Supremo não cai no malabarismo do bispo Baju. Apesar do chumbo, Dom Afonso Nunes insiste em ser o líder dos tocoístas. Fonte, né, Jornal 24 Horas, e o site que aqui é o site do Pasta News. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Pela terceira vez consecutiva, no passado dia 12 de dezembro de 2021, o Tribunal Supremo indeferiu o recurso da seita de Afonso Nunes, que pretende assumir-se como a Igreja-mãe e ser considerado como a encarnação do profeta Simão Gonçalves Toco. Os juízes indeferiram o pedido de aclaração e reforma apresentado por aquela ala, dizendo que o Estado não está em condições de interferir nos assuntos da Igreja. O jornal 24 Horas Online apurou através de um edital afixado na vitrine da secretária judicial do Tribunal Supremo, que a denominação 12 mais velhos não foi reconhecida pelo tribunal como uma organização religiosa, mas apenas como uma parte da organização comumente conhecida como Igreja Tocoísta, pelo que a ingerência nos negócios internos da mesma verificou-se com o mencionado Decreto Executivo N. Indicador Ordinal Masculino 1492 de 10 de abril. O documento refere que a consequência da declaração de nulidade, como é a pretensão de Afonso Nunes, do despacho N. Indicador Ordinal Masculino 396/15 de 16 de novembro do então Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Archer Mangueira, não será outra senão a repristinação do disposto no Decreto Executivo de 1992,
se o acórdão recorrido conclui não ser tarefa do Estado garantir a unidade das diferentes confissões religiosas em Angola, por que razão insiste o Executivo em imiscuir-se nesses assuntos internos, contraditando os próprios fundamentos do acórdão recorrido? Questiona-se. E o Conselho de Juízes responde dizendo que, não sendo tarefa do Estado unir as confissões religiosas, não pode o Tribunal Supremo decidir a contrário, nem ser tarefa do Executivo desunir as confissões, porque isso redundaria na mais flagrante violação da Constituição no artigo 56º, esclarecendo que o Estado reconhece como invioláveis os direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição e cria as condições políticas, económicas, sociais, culturais, de paz e estabilidade que garantam a sua efetivação e proteção, nos termos da CRA e da lei. Todas as autoridades públicas têm o dever de respeitar e de garantir o livre exercício dos direitos e das liberdades fundamentais e o cumprimento dos deveres constitucionais e legais. Lê-se na CRA o acórdão a que se teve acesso. Esclarece também que, em função deste terceiro recurso apresentado pela seita de Afonso Nunes, o Tribunal decidiu que fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz, quanto à matéria da causa. No entanto, justifica que é lícito ao juiz retificar erros materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas existentes na sentença. Assim, refere que será, evidentemente, a repristinação, ou seja, a vigência restabelecida do Decreto Executivo de 1992 de 10 de abril, que legalizou as 3 alas ou divisões da Igreja Tocoistas, avançando que neste grupo das 3 igrejas legalizadas, não consta a instituição dirigida por Afonso Nunes, que prefaz a quarta fação existente no seio dos tocoistas, nem está reconhecida pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. O Tribunal Supremo volta a transcrever a decisão do dito acórdão proferido nos autos de recurso contencioso de impugnação de acto administrativo em que é recorrente a seita de Afonso Nunes contra a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, os tocoistas, os 12 mais velhos, com o processo N. Indicador ordinal masculino 8519. O Tribunal Supremo decide nestes termos e fundamentos. Acordam os juízes daquele Tribunal Pleno e de Recurso, em indeferir o incidente de aclaração e reforma apresentado pela seita de Afonso Nunes. Assinam a dita acusação os juízes, Manuel Antônio Dias da Silva, relator, Joel Leonardo, João da Cruz Pitra, José Martinho Nunes, Teresa Marçal, Domingos Mesquita, Norberto Sodré João, Aurélia Simba, João Fontana e Anabela Vidinhas, conselheiros adjuntos. Vamos descrever os fatos de direito, saído do acórdão, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, os tocoistas, 12 mais velhos, com sede no bairro Terra Nova, Rangel, antiga residência do profeta Simão Gonçalves Toco, Travessa, do Algarve, interpôs recurso contencioso de impugnação de acto administrativo contra o despacho N. Indicador ordinal masculino 396-15 publicado em Diário da República N. Indicador ordinal masculino 158, e série de 16 de novembro de 2015, exarado pelo antigo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Archer Mangueira, pedindo que o recuso seja julgado provado e procedente e, em consequência, seja decretada a nulidade do referido acto administrativo. Tribunal não caiu na jogada de Nunes. O proferido acórdão foi realizado pela Câmara do Civil e Administrativo, Fiscal e Aduaneiro, daquele Tribunal Supremo. Foi julgado procedente o recurso interposto e, em consequência, declarou-se nulo o despacho recorrido, designadamente, o despacho N. Indicador ordinal masculino 396-15, de 16 de novembro, exarado pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. O relatório de aclaração, que se encontra estampado na vitrina do Tribunal Supremo, considera que Afonso Nunes,
Inconformado, recorreu pela terceira vez e teve novamente um chumbo. Não soube argumentar e pensava que iria encontrar algumas facilidades naquele órgão. Seguidamente, foram os autos remetidos ao Tribunal Pleno e de Recurso, indo ao Ministério Público, que proferiu parecer no sentido de não proceder do recurso. Refira-se que foi proferido acórdão pelo Tribunal Pleno e de Recurso, que negou provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida, protelada pela Câmara do Civil e Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Supremo. Assegura que o objeto da aclaração é que, tendo o recurso interposto da decisão da Câmara do Civil e Administrativo do Tribunal Supremo extraído conclusões que, o dioto, acórdão do Tribunal Pleno e de Recurso ignorou, pode o Presidente deste, promover que sejam supridas as omissões e ratificados os erros matérias e de direito que inquinaram a decisão e clarificar que, ao contrário do que pode vir a ser erradamente interpretado, a decisão do Tribunal de Recurso não anula o reconhecimento da Santa Igreja Tucoista pelo Estado angolano e que mantém o reconhecimento da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tucoistas, em 3 alas. Fação de Afonso Nunes não reage. Contactamos a Fação de Afonso Nunes, na última quarta-feira, 08, via telefone e não obtivemos qualquer resposta. Já da parte dos 12 mais velhos, prometeram pronunciar-se sobre o acórdão do Tribunal Supremo no próximo sábado, dia 11. Mais dados em próxima edição deste jornal. Jornal 24. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem o que fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque sabe notícia. Você não sabia de saber parte 2, então é notícia. A nossa campanha para aprender a final de Santos, para aprender a final de ele continua. Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que na sua opinião que é muito importante, no dia do próximo vídeo, MSTV, a TV que chega de você, a TV que não bajou lá, você maniga.